Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 15 a 21 de dezembro. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos? A coragem que muda destinos. O que nós precisamos compreender? Que agora o movimento dos astros nos empurra para frente, estando com as energias bem resolvidas ou não. Ou seja, como todo mundo aqui que acompanha o meu canal, já há várias semanas eu já vinha trazendo vários alertas, arruma todas as coisas, que a energia dos astros está seguindo adiante. Daqui a pouco você vai ter que levar tudo bem resolvido ou não para essa virada do ano, que tem uma energia muito forte, se firma verdadeiramente em março, com o ano novo astrológico, precisamente dia 20, mas a partir dessa semana nós já temos todos esses influxos. Vocês vão ver que através do movimento dos astros, tudo indica o seguinte: se você resolveu tudo, se está tudo legal, se está tudo bacana, eu sei que é difícil, eu mesmo tenho algumas coisinhas ainda mal resolvidas, mas situações que realmente são extremamente importantes na nossa vida. Se a gente não teve a iniciativa novamente, por isso que é um alerta que eu fiz nas semanas anteriores. Se você pelo menos não, deu um passo inicial para resolver, você deixou tudo quieto, agora isso vai pesar na mochila. Por quê? Porque você vai ter que subir a montanha com todo esse peso. Que isso representa o quê? Nós vivemos, vamos colocar bem o pé no chão agora para que todo mundo compreenda. A gente já está praticamente aí, vem o Natal, vem o Ano Novo, todo mundo entra, como eu já falei aqui também, numa anestesia. É absolutamente normal. E as coisas, mesmo que estejam mal resolvidas, a gente procura dar uma mascarada, segue adiante, celebra, tenta passar o Réveillon viajando, tal. É uma coisa natural que todo mundo vive isso. São raros os que não, óbvio que existem também, mas a maioria de nós faz isso. Mas daqui a pouco vem a real. Em janeiro mesmo, vem a real, vem a energia, e você tá com aquilo. Você vai ter que seguir a energia agora, de uma forma bem resolvida ou não, rumo às suas forças pessoais e seus objetivos. Não tem como. Vocês vão ver através do movimento dos astros, eu vou começar a mostrar agora para vocês, que todas as energias planetárias, elas dão como se fosse um passo para frente, só que esse passo para frente já é rumo ao que você vai ter que trilhar. Aí algumas pessoas podem falar assim, a gente pode chamar isso de destino? Sim, destino a gente cria, assim como boa sorte, má sorte, etc. Nem gosto de falar assim, mas é a forma de expressar o conhecimento. Isso a gente cria, isso a gente desenvolve. Por isso os alertas anteriores, que a gente tinha que pelo menos dar um início de resolver algumas coisas, porque depois fica mais desafiador. Vocês compreenderam? Essa que é a chamada. Agora, se você está num momento extremamente desafiador ainda, e você fala, pô, eu não fiz nada, as coisas estão complicadas, eu até tentei, mas as coisas não estão fluindo, alguma coisa, você me desculpe falar assim, alguma coisa significa que você errou nas escolhas, nos caminhos, nas atitudes, tal, etc. E agora não está legal? Você vai ter que colocar isso na sua mochila e seguir adiante. Não conseguiu resolver anteriormente? A indicação dos astros faz com que você tenha, de repente, uma força de superação extra para você conseguir resolver agora. Porque quem conseguiu resolver antes, este que foi o intuito dos vídeos anteriores. Quem conseguiu, agora vai leve, vai com a mochila preparada para escalar a montanha. O que acontece nos astros? Deixa eu projetar o mapa aqui para que vocês entendam. Nós estamos nos últimos momentos do Sol em Sagitário. Lembro sempre, tudo que eu falar aqui se encaixa para todo mundo, seja qual for o seu signo. Estou citando signos aqui, depois do meio do vídeo, para o final dele, aí eu trabalho diretamente a energia que para mim é a bola da vez, que está associada a Capricórnio. Por quê? A partir de hoje, a energia de Marte, olha aqui, ó, Marte, 0 graus CP, tá vendo ali, ó, Marte embaixo, longitude 00 CP, que é Capricórnio. Então Marte acabou de ingressar hoje, postagem do vídeo dia 15, em Capricórnio. E Capricórnio é o signo posterior a Sagitário. E domingão, dia 21,
o Sol vai ingressar também em Capricórnio. E Capricórnio, para todo mundo, representa o caprino, aquele animalzinho que sempre está subindo, está procurando as partes mais elevadas, ou seja, na astrologia é o zênite ou o meio do céu. O que representa isso? Os signos, eles trazem um potencial vibracional que representa um somatório. Então não adianta nós ficarmos, sabe, trabalhando de uma forma errônea as energias anteriores. Esses erros, eles se acumulam para serem projetados nos signos posteriores. Então o que ocorre? Vamos lá, vou projetar aqui de novo. Todo mundo sabe que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Agora vocês vão entender a força de Capricórnio, que novamente recebe Marte e recebe o Sol. Por isso que eu falo, a coragem que muda destinos, porque essa energia representa o nosso destino, a nossa escolha por onde vamos ter que trilhar. Agora veja de uma forma bem sintética o que representa a jornada dos signos. Como todo mundo sabe, Áries é o primeiro signo do zodíaco. E um mapa astrológico tem todos os signos, por isso que impacta todo mundo. Então Áries é o primeiro signo, por isso que ele traz aquela alcunha, aquela energia de que dá o primeiro passo, toma a iniciativa, começa tudo. Aí quando tá mal conectado é o afobado, é aquele que quando tá também mal conectado a energia baixa, são os desistentes, o fogo de palha. Isso eu estou falando os signos de uma forma geral, não estou falando no sentido pessoal. Novamente, todo mundo tem todos os signos no mapa. Depois que essa energia da iniciativa, que vem em março, sempre no ano novo astrológico, vem a força de Touro. Touro firma e coagula o que Áries estruturou. Deu para entender por que Touro traz aquela força de repente falar que é apegado, tal? Não é uma coisa ruim. Nós temos que, de repente, preservar e firmar o que queremos na nossa vida. Quem traz isso é Touro. A valorização, a energia da estrutura, a confiabilidade ou a teimosia. Vocês estão compreendendo? Mas do quê? Do que foi iniciado por Áries. Vocês estão entendendo que uma coisa está associada à outra? Depois vem a energia do terceiro signo, Gêmeos, que representa a comunicação, a troca de ideia, a expressão, ou seja, iniciei, firmei, agora eu tenho que interagir, eu tenho que comunicar, tenho que expressar, tenho que trocar minha força com aquilo que eu estou buscando. Aí é a diversidade geminiana que pode ser boa, ou a superficialidade porque fica ciscando em todas as portas e não sabe para onde vai. Vocês estão percebendo que tudo representa um somatório? Aí essa energia das interações geminianas vem para Câncer. Aí já estamos no final de junho, começo de julho. Câncer representa uma energia emocional muito forte. Então todos os aprendizados com Gêmeos são firmados através dos sentimentos com Câncer, que pode se tornar uma força emocional maravilhosa trocada nas experiências como expressão dos sentimentos bem firmados ou energias totalmente difusas que vai fazer uma força temperamental voltada às emoções extremamente complicadas, que muda, que quer, que não quer, que briga, que alivia, que só é complicado. Aí que está essa energia que envolve a força de Câncer. Que tudo, novamente, percebam que iniciou em Áries. Aí vem a energia para Leão. Leão representa diretamente o quê? Onde você se autoafirma. Com tudo, com o que você iniciou, com o que você firmou, com o que você interagiu, e que tipo de energia nos sentimentos, como força, você permitiu ser criada no seu ser. Aqui, se você tem essa energia bem resolvida, você se autoafirma, você se autovaloriza, você sabe quem você é. Estão compreendendo de onde vem essa história de que Leão é egocêntrico? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é para entender o que está ocorrendo agora. Vocês estão compreendendo? Seria como se fosse o somatório de tudo que a gente vem vivendo ao ano, acertando e errando. Aí essa energia da autoafirmação de Leão, que pode virar, quando está mal resolvida, firmar o ego, aquela coisa de culpar todo mundo e se achar a cereja do bolo. Estão entendendo de onde vem isso? São as energias mal resolvidas.
ou bem resolvidas, dependendo da sua força de superação. Você pode, de repente, ter tudo mal resolvido aqui e resolver em um signo? Pode. Por isso que eu estou dando a dica. Aí vem o ciclo virginiano, que encerra os primeiros 6 signos. Virgem, como signo de terra, representa o quê? Através de tudo que eu vibrei, eu vou ter um dia a dia, eu vou ter um cotidiano, eu vou ter uma energia bem forte, onde eu tenho a capacidade de ver o que é prioridade, o que é secundário, administrar a minha energia pessoal, a minha própria saúde. Se isso está bem resolvido, você sabe tocar o seu dia a dia. Você sabe ter um trabalho, seja você aposentado ou não, é o seu cotidiano, o seu dia a dia, os seus afazeres. Você faz tudo com prazer, com energia, com realização, colocando ordem em casa. Tá compreendendo que a casa, no caso, é a sua vida. Já está mal resolvida? Critica Deus e todo mundo. Todo mundo tá errado, todo mundo bagunça, menos você. Depois que termina esse ciclo, do 1º ao 6º signo, agora vem o do 7º até o 12º, aí vem o ciclo de Libra. O ciclo de Libra inaugura como 7º signo as parcerias, as associações, ou seja, tudo que você criou de Áries até Virgem, agora você desenvolve o seu magnetismo pessoal para atrair pessoas e situações que têm tudo a ver com o que você busca, ou se seu magnetismo pessoal não está bem resolvido, você atrai tudo, menos o que você precisa. Deu para entender? Quando vem essa energia que inicia esse ciclo, novamente, do 7º ao 12º, que expressa e simboliza em Libra diretamente você abrindo a sua energia para o mundo externo, aí vem Escorpião. Escorpião tem a capacidade do quê? De medir todas as suas associações e parcerias anteriores com Libra. Que se são bem-vindas, se os resultados aparecem, é uma intensidade emocional incrível de viver a experiência por inteira, ao lado bom do Escorpião, a intensidade de estar junto, de realizar junto, de produzir junto, mas se a coisa não está bacana e bem resolvida com todo que representa o seu magnetismo pessoal, aí é o corte. Estão entendendo a parte do desapego escorpionino? Aí você corta, você fala, não quero mais isso na minha vida. A frieza escorpionina, que muitas vezes é necessária e mal compreendida. Por isso que quando esse signo também está mal resolvido, corta o que de repente não deveria cortar da vida, depois percebe a besteira que fez, colocou a intensidade de forma errônea em energias com pessoas, experiências, situações que não deveria, tipo, fica ali com aquela teimosia de manter aquele ciclo e aquela intensidade em coisas desgastadas, não sabe se reciclar e transformar. Agora entra no momento do fechamento. Depois que você vive tudo isso, no signo Sagitário, onde temos o Sol nesta semana fechando o seu ciclo, domingo ele já ingressa em Capricórnio, o 9º signo Sagitário, você estabeleceu todo o conhecimento necessário de todas as experiências, não vou falar de novo, iniciou, firmou, tal, etc. Aqui, tudo o que você realmente falou, o que ficou e o que vai, se está bem resolvido, você desenvolve em ti um caminho correto a seguir, é o arqueiro que mira para o alvo, deu para entender? Eu tive os meus aprendizados. Olha o quanto nós alertamos todo mundo nessas semanas anteriores sobre esse tipo de força. Então agora nós temos o fechamento desse ciclo, porque quem resolveu ou não resolveu, o que vai acontecer? A partir de hoje, segunda-feira, Marte já empurra para o 10º signo. Agora você vai, por isso que Capricórnio representa diretamente a seriedade, a disciplina, o compromisso do objetivo focado daquilo que você quer. Só que, como eu falei no início do vídeo, agora fica bem claro, com a mochila pesada para você subir a montanha, cheio de coisas mal resolvidas, aqui os 9 signos anteriores, ou de repente fez tudo o que tinha que ser feito direitinho e você só está na sua mochila com o que é necessário para subir a montanha. É o caprino, o cabrito, que sobe a montanha, vai ali com perseverança, se equilibra em lugares e bases pequenininhas, mas com perseverança e foco, sabe onde está. Pesquisa um pouquinho sobre o Capricórnio selvagem para ver onde ele fica equilibradinho. Cara, às vezes ele sobe escarpas assim
que estão retas, praticamente 90 graus. Mas por que que isso ocorre? Porque está forte, firme e definido. E olha quem entra aqui. Marte, cara, a partir de hoje. Então não tem jeito. Se você continuou, de repente, como uma avalanche de coisas complicadas, não conseguiu resolver o quanto nós falamos, eu sei que você vai falar de novo, você vai falar isso, mas é para firmar a ideia. O quanto falamos nos vídeos anteriores, olha, resolve. É a energia de Lilith, que também, dia 21, vai ingressar em Sagitário, já vou falar sobre isso. Essa energia do Mercúrio passando aqui, passou Vênus, passou o Sol, tudo isso nas semanas anteriores. Agora, essa energia que demonstrou tudo que não estava legal, deixou na clara da gente, superlua, tal e etc. E a gente não teve coragem, cara, agora a Marte fala, você vai ter que levar do jeito que tá. Então agora fica difícil, porque antes você estava, quer ver nesse simbolismo, vocês vão entender? Pensa no que eu vou falar agora com as suas experiências. Nas semanas anteriores, você estava olhando na mochila. Pô, eu vou levar isso para lá. Olha, Sagitário, estou apontando. Vou levar isso para lá. Nossa, cara, olha isso aqui. Por que eu vou levar isso? É um peso extra, tal. Nossa, aqui eu estou levando demais. Cadê aquilo que eu preciso? Tem os dois lados. Então você tinha oportunidade. Agora, com essa energia aqui, não tem jeito. Você já está com a mochila pronta e você tem que seguir a trilha. A galera que vai fazer a trilha com você fala, tem que começar agora, senão não vai chegar a tempo. Então, assim, caramba, tá pesado. São as experiências mal resolvidas. As coisas que você nem deu um primeiro passo para acertar. E, repito, os astros mostraram tudo praticamente neste mês que se firma agora, a partir de domingo, fechando o ciclo sagitariano. De novo digo, e todo mundo sabe, recentemente está aqui no canal, a superlua. Claro que fica difícil a gente falar que eu firme isso também, porque senão fica aquela impressão que eu tenho que ter tudo perfeito e maravilhoso. Não, não é assim. A gente vive errando, acertando, escolhe certo, escolhe errado, toda aquela saga dos signos aqui que eu demonstrei para vocês, que espero que vocês tenham curtido. Quando chegar a época do Sol em Peixes, eu dou um review nisso tudo de novo, que é o último signo do zodíaco. Então, todo esse tipo de energia representa que a gente está aprendendo ininterruptamente nas experiências, mas precisamos compreender o seguinte, os erros podem aparecer sim, mas a gente tem que pelo menos colocar dentro de nós aquela força de que não, eu resolvi, eu dei um primeiro passo, a situação, de repente ela não se desencadeou como eu esperava, mas eu coloquei a minha energia, eu coloquei a minha força ali para que isso fosse alterado. Ah, então não deu certo? Ok, mas eu estou tentando e estou com esta conexão, estou com este foco de resolução ainda dentro de mim. Vocês compreenderam? Isso é absolutamente normal. Mas este que é o intuito principal dos vídeos aqui de astrologia, eu apontar a energia da semana para que você compreenda. Então, existe a tendência muito grande, principalmente com esta força aqui do Marte ingressando em Capricórnio, e dia 21, a energia do Sol, domingão, ingressa também em Capricórnio, agora a gente tem que começar a subir a montanha. E Marte está falando, vamos lá, coragem de viver, o nosso destino de criar a nossa energia pessoal para seguir adiante, não vai ter jeito. E o Sol, a partir de domingo, empurra tudo isso e a gente tem que seguir adiante. E também no domingo, presta atenção que bacana isso. No domingo, Lilith encerra o seu ciclo em Escorpião. Escorpianinos, já fica a dica, daqui a pouco eu vou falar com vocês, ou escorpianos, como alguns preferem que eu fale. Não importa, mas como acredito que todo mundo entendeu, é para todos. O ciclo de intensificar o que interessa e deixar ir, já falei isso hoje, quando eu falei de todos os signos. De todos não, cheguei só até Capricórnio. Depois eu falo desses aqui, mais para frente, quando o Sol seguir adiante. Agora, essa energia falou assim, e aí, aprendeu? Lilith agora fala, eu passei todas as dicas do que precisava ser reciclado de energias mal resolvidas em potencialidades, porque Lilith pode se tornar um poder maravilhoso, mas ela demonstra na nossa cara o que não está legal.
com tudo que a gente falou anteriormente. Agora ele ingressa em Sagitário, que representa o caminho. Lilith vai começar a cobrar durante 9 meses, isso mesmo, durante 9 meses, até setembro de 2026, a energia de Lilith em Sagitário fala, continua com fé, com entusiasmo, naquilo que você definiu, que são suas metas principais para 2026, é o que a Lilith vai cobrar de nós. Ou vai perder o entusiasmo? Vai continuar jogando flecha para tudo quanto é lado, achando que está subindo a montanha e na verdade está derrapando e toda hora voltando para baixo, mas você tem que subir, não tem jeito. Vocês compreenderam? É isto que ocorre agora. E essa energia da renovação de Lilith domingo, dia 21, onde começa o ciclo sagitariano, se libera toda essa força escorpianina que nos matizou por muito tempo aí, várias semanas, agora começa o ciclo capricorniano. E a lua nova, ainda como um detalhe interessantíssimo, ela vai ocorrer aqui na sexta-feira, nos últimos graus de Sagitário. Então olha como todo o movimento da semana fica bem claro para nós aprendermos o que precisamos decodificar. A energia agora segue adiante. Com coragem, temos que moldar e criar o nosso destino. Esteja a mochila pesada ou não, acredito que todo mundo entendeu, vai ter que caminhar. Saiba qual é a sua montanha, não perca o foco do seu objetivo e meta. Lilith ingressa em Sagitário domingo junto com o Sol, que vai ingressar, finalizando o Sagitário, o ciclo capricorniano, e a força da lua nova, sexta-feira, finaliza o ciclo sagitariano e fala, vai agora criar o seu destino. Muda ele se necessário, mas olha bem o que você está escolhendo, não fica anestesiado somente com Natal e Ano Novo, que ocorre para todo mundo, e procura focar na hora, na brincadeira, que você for pular as suas 7 ondas no litoral, no Brasil faz muito isso, seja qual for a religião, crença, etc., que você vai falar, ano novo, agora eu vou conseguir. Saiba certinho o que você busca realmente na sua vida, para você não jogar flecha para tudo quanto é lado. Por isso que a lua nova, olha aqui, ó, dia 15, 16, 17... 18, 19, a lua está juntinha aqui com esta força do Sol, nos últimos graus de Sagitário, e essa energia aqui depois inaugura o seu ciclo junto com Marte, olha aqui, fazendo a semana de uma forma integral. Então estas são as forças da semana. Mas ainda tem um ponto muito interessante que eu gostaria de conversar com todos aqui, com este poder da lua nova, que teremos sexta-feira, e todas essas renovações que iniciam com Marte agora segunda-feira, mas que se firmam domingo. Fecha todo o pacote da semana. Semana que vem é outro momento. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, para que todo mundo entenda o que eu vou falar. A energia correspondente a esse Sol que está fechando esse ciclo forma um aspecto desafiador com a energia do Saturno e também do Netuno, que estão agora no movimento direto nos últimos graus de Peixes. Olha como tudo tem um sentido e uma orquestração cósmica. Estas forças, janeiro e fevereiro, vão ingressar no ano novo astrológico delas aqui, que depois vem o Sol em março e inaugura tudo que praticamente vai ser desencadeado em 2026. Para você fazer a sua parte, você firme exatamente o fechamento dos ciclos agora, não importa se a mochila está pesada ou não, e encara esses desafios aqui presentes entre o Sol, o Saturno e o Netuno, e tenha uma energia emocional, a força da expressão dos seus sentimentos, de uma forma bem assim adaptável em relação ao que você precisa fazer. Não adianta você deixar essa energia, se você está num momento muito desafiador, te colocar num astral extremamente baixo, colocando até para alguns que estão de repente muito fragilizados numa depressão. Procura mudar esse tipo de força. Por isso que o Sol e a Lua Nova em Sagitário, novamente a Lua Nova sexta, já vou falar dela,
representa com Sagitário, ó, qual é o seu caminho, mira ali, firma, acredita, coloca esse entusiasmo dentro de ti, seja a sua mochila pesada ou leve, agora é cada um olhando a sua própria vida, tá certo? E essa energia de Marte agora fala coragem, segue adiante, é o momento de realização. Na brincadeira, representa como se fosse aquela energia tipo, caramba, olha, quem nunca se pegou numa situação dessa? Todo mundo numa viagem ou numa trilha, todo mundo com a sua própria bagagem, você está de repente com uma coisa pesadona ali, o pessoal já mais esperto está com uma coisa mais leve, mais tranquila, e você fala, agora eu vou ter que levar tudo isso aqui, não importa. Então é o momento de encarar de frente as suas escolhas, encarar de frente a montanha que você tem que subir, que é o seu objetivo e meta, porque quando nós temos a ênfase da energia capricorniana, é o signo do zênite, do meio do céu. É a energia que aponta o cume da montanha, que representa com perseverança, por isso coragem, que temos que ter para trabalharmos o nosso destino e mudar rotas e caminhos se necessários. Essa energia é o zênite, é o cume da montanha, é o ponto mais alto que existe no mapa astrológico. Quer ver a imagem que eu vou colocar para vocês aqui? Que interessante, isso vai, de repente, facilitar a compreensão de muita gente. Aqui nós temos as casas astrológicas, olha aqui, ó. Aqui nós temos o ascendente, que está sempre desse lado aqui no mapa. Depois, a 180 graus, o descendente, o fundo do céu, que é a parte mais baixa, e o meio do céu, ou zênite, que representa diretamente essa energia capricorniana, seja qual for o signo que você tenha nesse 10º setor, que os astrólogos colocam como a parte profissional, como a parte dos objetivos e metas, perfeito, mas é o cume da montanha. E o 10º signo, sendo que o primeiro é Áries, seja qual for o seu ascendente, expressa e simboliza sempre essa energia da conquista, da montanha que deve ser subida de uma forma bacana ou de uma forma complicada. Aí é a energia pessoal de cada um. Agora vamos colocar a força da Lua para que todo mundo entenda o que representa esse tipo de energia. Vamos lá. A Lua, ela estará minguante até o dia 19, que é sexta-feira, com o início da fase nova. Então, o que representa isso? A fase minguante, como eu sempre falo, é uma lua de cura, de assimilação, de compreensão. Vejam quantos pontos eu citei nessa primeira parte do nosso vídeo, para que todo mundo tenha a capacidade de medir como está a própria vida e tudo o que nós falamos, se a mochila está pesada, se a mochila está leve, se você conseguiu de repente tirar o que tinha que tirar e ficar com coragem com o que tem que ficar, você está forjando o seu destino com isso, a sua própria energia pessoal. Mas agora já acabou essa época. Vai ter que fazer isso? Ainda tem desapego? Todo mundo tem. Mas se para você está muito desafiador, cara, agora você tem que seguir em frente. Qual é sua meta? Qual é seu objetivo? Então a lua minguante, ela favorece exatamente isso, essa reflexão interna, esse fechamento de ciclo. Por isso que a lua minguante, num exemplo, como eu sempre cito, é a folha seca que se desprendeu da árvore e foi embora. O quanto nós falamos sobre isso nas semanas anteriores. O fruto que já amadureceu, que é a sua compreensão das experiências, agora você tem que colher ele. Na brincadeira ainda, pôr na mochila e agora com Marte em Capricórnio. Seguir adiante, Solzão em Capricórnio, a partir do domingo, Lilith se renovando também. Vamos em frente, é o que eu tenho, então vamos. É aquele velho e bom ditado, tem um limão, fazer a limonada. Limonada nada, faz uma caipirinha, cara. Vai que vai, vamos devagarzinho, trabalhando esse peso. Na hora certa, quando eu começar a ver que o meu destino, no sentido daquilo que eu quero na minha vida, que eu tô ali rumo à montanha, devagarzinho as experiências vão sendo trabalhadas. Pode ser mais desafiador? Existe essa tendência, mas tudo está em jogo. E a partir de sexta-feira criar essa nova fase, essa nova realidade. Esquece um pouquinho essa coisa de Natal, Ano Novo. Beleza? Tenho que pensar nisso? Lógico, confraternizar com a família é maravilhoso, com as pessoas que gostamos. Depende, não tenho família, mas me chamaram. Cara, vai, celebra. Pô,
tem um lance legal para fazer aí na viagem do Réveillon e tal. Cara, vai, mas cria esse tipo de energia dentro de ti agora. Então, lua nova a partir do dia 19, que vai matizar o nosso Natalzão, criando esse potencial do novo. Então vamos falar desse momento de cura até sexta-feira. Vou ainda citar alguns signos, mas continua a energia e interpretação para todo mundo, e depois a gente pega essa força de Capricórnio e faz o desenvolvimento da mandala para dar alguns caminhos e diretrizes para todos os signos, ok? Vamos lá então. Olha aqui, ó. Lua minguante, dia 15, ela está onde? Em Escorpião. Olha a dica que eu vou dar agora. Você que está acompanhando esse vídeo desde o comecinho, foi aquilo que eu falei. A Lilith fechou seu ciclo domingão aqui, ela vai embora, vai entrar em Sagitário, aí é uma outra nuance, mas tudo ficou concentrado aqui em Escorpião para a gente reciclar, transformar e firmar o que interessa. Se a lua minguante está aqui, é o momento ainda da gente minguar essas energias dos pesos que ainda podem estar presentes na mochila. Como que mingua isso? Com compreensão, com reflexão, com o que eu tenho que fazer agora com coragem para moldar o meu destino. Percebam que eu deixo essa parte da lua justamente para esse momento do vídeo, para que a gente saiba dar um direcionamento em relação a tudo que a gente está conversando. Então, olha, segunda-feira hoje, você que está na estreia dia 15, cara, reflexão maravilhosa ainda para o renascimento, para o momento fênix, para curar. E essa mesma força, ela continua forte, firme e presente na terça, mas tem um aspecto maravilhoso aqui dos signos de água, com essa lua na terça falando, fortalece os seus sentimentos mais profundos, para aprender a se adaptar. Ah, a mochila está pesada, não tem problema, eu ponho aqui e vou rumo ao que eu quero. Deu para entender? Ainda está nessa energia de cura. Quando chegar a quarta-feira, olha a lua aqui, ó, ela migra da energia de Escorpião para Sagitário. E com quem que ela se alinha? Exatamente com Lilith, que está fechando o ciclo também. Vocês estão compreendendo? Então, segunda, terça e quarta, reflexão interna. Procura ouvir os seus sentimentos mais profundos, o que precisa ser curado para, com coragem, você projetar a sua energia pessoal rumo aos seus objetivos e metas mais autênticos que estão vibrando dentro de ti. Quando chegar a energia da quinta-feira, a lua no seu último dia minguante, ela já está em Sagitário. Então, no que eu acredito, o que realmente me entusiasma, o que tira o meu entusiasmo, onde que eu estou com a minha energia como se fosse um pacote hermético fechado, que eu coloco isso como a razão da minha vida, e eu preciso aprender a, liberar um pouco esse tipo de energia dentro de mim. Porque às vezes a gente entra em relação a qualquer experiência num fanatismo que a gente não enxerga de lado, como se a gente colocasse, por isso que o cavalo está aí, ó, como se fosse um cabresto que a gente coloca em nós e a gente não libera essa energia. Aí, finalmente, quando chegar na sexta-feira, essa energia se alinha com Vênus, olha que lua nova maravilhosa, e fala, segue o seu coração após todas essas reflexões, firme esse tipo de energia dentro de ti com todas as resoluções, com a coragem de mudar o destino no sentido de criar o bom eflúvio dentro de você mesmo, aí essa energia fecha. O sábado e o domingo passando por Marte, justamente em Capricórnio, trazendo já o direcionamento para a nossa energia bem resolvida, esteja a mochila pesada ou não, pelo menos sabendo qual é o caminho por onde eu vou seguir e vou forjar, moldar, criar o meu próprio destino e a minha própria boa sorte com as minhas escolhas e decisões, estejam as energias tensas ou as energias bem resolvidas. Então, esta é a energia dos astros que está presente de uma forma maravilhosa para nós. Fica uma dica para vocês, que eu estou falando isso em todos os vídeos. Se você ainda não me segue no Instagram e você fala, pô, legal, esse movimento,
que representa diretamente toda essa força da energia astral, gostaria de mais dicas diárias, cara, me segue no Instagram, newton.schutz. Todo dia, e isto vai se manter, inclusive no Natal e do Ano Novo, a gente sempre coloca uma postagem ali, ou nos stories, etc., sobre dicas diárias do que a gente está conversando durante a semana nos vídeos semanais. Então, todos são bem-vindos, me segue, vai ser uma alegria receber vocês. Qual é o nome do meu canal no Instagram ou minha página? newton.schutz. Me segue lá, você vai ver que sempre temos um caminho legal, uma reflexão que serve para todos, inclusive para mim também. Agora nós entramos naquela parte do vídeo que nós vamos projetar toda essa energia da força onde temos Marte e a chegada do Sol no final de semana para os 12 signos. Então é aquele momento que nunca foi tão importante perseverar em relação aos nossos objetivos e metas. Esteja você ainda com as situações desafiadoras ou com fluência, não importa. Agora é o momento de olhar para frente, se programar agora no final do ano para aquilo que realmente você quer. Tá com muita corrente aí? Vai puxando elas, força, novamente a palavra que eu adoro muito, perseverança no foco, mas você tem que saber qual é a sua montanha, que é o seu objetivo e meta. Então essa energia com a renovação de Marte que ocorre hoje, dia da postagem do vídeo, dia 15, serve para toda semana e ainda vai virar o ano com esta força e também a chegada do Sol, ok? Como eu sempre falo aqui, nós vamos projetar a energia para os 12 signos que você pode utilizar para o seu signo solar, que é o signo que você conhece, para o seu signo ascendente, para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça só o seu signo solar, maravilha. Eu vou apontar principalmente os pontos de atenção que todos nós precisamos ter. Caso você conheça também o ascendente, que normalmente para as pessoas que gostam de astrologia as pessoas sabem, pensa da seguinte forma: o Sol representa a fonte dos seus desejos, aquilo que você está buscando, aquilo que você está almejando, aquela energia que representa a sua busca e o seu Sol. E o ascendente, o primeiro passo, como você faz em ti o seu poder da sua iniciativa para chegar nesse objetivo e meta. Aí você faz um mix dos dois, ok? Então vamos em frente. E qual é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo que recebe a energia de Marte nessa semana e também a energia do Sol no final de semana. Nós vamos falar dos Capricornianos. Capricornianos, vocês caem dessa vez no setor 1, o setor que pede iniciativa, que pede força, que pede coragem, que pede arrojo. Então, o que eu recomendaria para todos vocês? Com a chegada de Marte, você pode sentir uma energia, um impulso que faz com que você locomova a sua energia naquilo que interessa. Isso é extremamente bom. Se você sentir essa energia, não sei, agora eu vou fazer. Só que guarda o seguinte: vocês estão no última semana que representaria diretamente o seu inferno astral. Então é aquele momento que não adianta você jogar a sua energia com tudo se você não tem energia para manter aquilo que é o seu foco e objetivo, sabe? Agora eu vou, mas eu me sinto despreparado, eu sinto que eu não estou legal ainda, mas eu vou com arrojo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos colocar esse termo, que se encaixa bastante em relação ao signo de Capricórnio: cautela. Não adianta se jogar sem ter certeza que a energia ainda está no sentido de você poder ter força para continuar. Um exemplo bem claro: de repente um trabalho ou algo que você está envolvido. Você fala, não, quer saber, eu vou começar agora. Aí esse trabalho começa a exigir, principalmente nessa semana, sendo que a gente renova as forças semanalmente, toda segunda estamos trazendo um novo aspecto para observarmos. Não adianta você jogar a sua energia nessa semana e de repente pode vir um monte de cobrança através da sua iniciativa, no sentido de que você não aguenta administrar isso que você começou. Então este é o principal
ponto de atenção. E isso você pode colocar em tudo. Vou tomar iniciativa para, trabalhar um relacionamento. Vou abrir uma parceria, sei lá, tudo. Vou resolver uma pendência familiar, uma situação financeira. Se você jogar a sua energia essa semana com esse impulso de Marte que chegou, você tem que estar pronto para segurar todos os resultados que podem vir com a sua vontade, que agora com Marte pode fazer com que você tenha esse anseio, ok? Então, muita atenção a esse ponto. Agora nós vamos conversar com quem? Vamos conversar com um signo que fica em segundo na semana. Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, sendo que vocês caem como signo número 2 na mandala essa semana, com a força de Plutão que pede essa intensidade que vai marcar vocês por muitos anos ainda, eu recomendaria o seguinte: você pode sentir um impulso de querer estabilizar determinadas experiências, tipo, isso não tá legal, eu vou colocar minha energia para ver se eu consolido um resultado bacana em relação a ela. Então pode existir essa possibilidade de repente, até sintonias externas. Elas podem aparecer no sentido de ver se você está firme, se você está realmente compromissado em relação a determinados objetivos e metas, ou mesmo você querer isso das pessoas que se envolvem contigo, seja qual for a experiência. Então, o grande segredo é você observar se todos os compromissos, se tudo que foi acertado, que é necessário firmeza, estrutura e estabilidade no propósito, se isso está legal. Se você perceber que as coisas estão mais ou menos, deu para entender. Você percebe, a coisa está morna, está branda, não sinto confiabilidade e muito menos estabilidade. É o momento de você agir com essa intensidade de Plutão para que você consiga consolidar essa energia se realmente a experiência vale a pena. Então, essa renovação de Marte pode trazer esse propósito para vocês. Simplesmente observe, firme, confiável, estável. Seja qual for a experiência, tá meio teimoso, não tô confiando, de repente aquilo que eu preciso de raízes eu não sinto ela. Trabalha isso com muito cuidado a partir dessa semana, ok? Aí sim você sabe se você põe a sua energia ou se de repente com muita atenção você recua um pouco e espera as coisas se consolidarem. Atenção a esse ponto. Agora vamos conversar com o signo que ficou em terceiro na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, novamente, ainda tem um mês em relação a esta força. O Saturno e o Netuno estão fortes e firmes aí. Na verdade, 2 meses. Porque o Saturno vai demorar só em fevereiro que ele vai entrar no próximo signo. Então essas duas energias estão modulando demais a sua força. Principalmente agora que ambos estão no movimento direto. E o setor 3 que vocês caem nessa semana pede o quê? Comunicação, expressão, interação. Abrir a sua cabeça para coisas novas. Mas Saturno pedindo disciplina e Netuno, um idealismo que representa o que você está buscando na experiência, junto dessa disciplina e desse compromisso saturnino. Então é um momento que você tem que se abrir para novas propostas, se abrir, conversar, dialogar, aquilo que de repente está faltando um pouquinho de disciplina, aquela energia tipo assim, aí gente, vamos pegar isso para fazer, então vamos pegar para valer? E o que a gente está buscando? Olha o Netuno. Será que o propósito, a meta, está realmente bem definida entre nós? Conversa muito em relação a isso. Percebam que isso que eu falei aqui, vocês podem utilizar em qualquer experiência da vida de vocês. Então isso está lançado. É um momento de conversar, dialogar, ver possibilidades. Escute os outros também. Veja o que os outros podem trazer de possibilidades para que esta seriedade, sem perder o foco do que vocês buscam, aquele sonho, aquele ideal, para que isso seja bem firmado. Não adianta ficar aquela coisa mais ou menos, ficar esperando que o outro fale, ou etc. Você tem que ir lá e trocar uma ideia. Essa energia está na sua mão. Então tudo requer conversa e entendimento. Finalizando, com foco, com disciplina, sem perder o ideal do que está sendo vivido na experiência como objetivo de todos.
Então, observem que você pode utilizar isso em qualquer experiência da sua vida. Muita atenção nisso, piscianos. Agora vamos conversar com o signo que ficou em quarto na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, vocês são regidos por Marte e Marte se renova nessa semana. Então a força de Marte te joga no quarto setor pedindo o quê? Atenção aos seus sentimentos. Eles podem ganhar uma força, uma energia que pode fazer com que, se você está numa experiência que já está, de repente, colocando muita força e fala, daqui a pouco eu solto tudo. Muita atenção a esse ponto. É um momento de controle emocional. Não adianta se as experiências se acentuarem no sentido, vai lá e joga a sua energia emocional de qualquer jeito, você tende a piorar e muito a experiência e a situação. É o momento de você falar assim, não, eu estou com controle emocional. Por mais que a energia tende a ferver os meus sentimentos, na hora que eles saem e se projetam como emoções trocadas nas experiências, eu tenho controle, eu tenho autocontrole. Aí sim, você utiliza essa energia de uma forma muito bacana. Então é muito simples a forma que vocês devem refletir em qualquer prioridade da sua vida. Quando você for se lançar a partir dessa semana, questiona na sua energia pessoal. Como está a minha energia dos sentimentos? Se tiver alguma coisinha a mais que vier, eu vou explodir, não estou nem aí com os resultados. Muita atenção que aí está um grande erro. Já pelo contrário, não, eu estou com controle, estou com força. Quando vier qualquer energia, eu posso colocar tudo que eu estou sentindo de uma forma clara, de uma forma bacana, que isso vai, de repente, provocar uma fluência na experiência. Abre o seu coração, viva isso de uma forma intensa e verdadeira. Então tudo é questão de você medir, porque muitas vezes a gente tem o lado emocional bem resolvido e outras vezes não. Então aí que está esses dois pratos da balança que você deve considerar com muita atenção a partir dessa renovação de Marte que rege a sua energia, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, o quinto setor é a renovação de Marte. Marte entra em um signo que representa uma fluência muito bacana em relação à sua força pessoal. Porque Marte entra em um signo de terra e vocês são terra também. Chegou o momento de se autoafirmar perante as experiências. O Uranão está aí retrógrado, de repente trazendo algumas coisas a serem retrabalhadas? Sim, mas você tem que se autoafirmar. Não adianta você, de repente, numa experiência, sabe aquelas experiências que de repente a gente fica, vai um pouco para a direita, um pouco para a esquerda e desvia, tal, não tem aquela energia onde a gente se coloca por inteiro, fica jogando, tal. Isso não é uma coisa muito legal, não. Porque você não está demonstrando verdadeiramente o seu posicionamento perante a experiência que é legal. Então não é um momento, como a gente fala na gíria, passar pano. Sabe aquela coisa que a gente passa pano, faz aquela cara de paisagem, fala que está tudo bem? Se não está, é um momento maravilhoso para você se posicionar. Deu para entender a energia de Marte? Então é aquele momento de você deixar bem claro quem é você, o que você busca e o que pode trazer para você e para todo mundo que está envolvido prazer, alegria na experiência. Às vezes alguns atritos, olha o Uranão retrógrado aí, eles são necessários para que as coisas se amoldem. Não adianta ficar tudo ali meio paradão, parece que está legal e não está. Aí que está o problema dessa energia de Marte, que vem com um fluxo muito bacana para você. Autoafirmação de quem é você e o que você busca verdadeiramente na experiência. Você está com esse poder. Então você pode utilizar esse fluxo marciano de uma forma bem legal. Ficar passando pano, aquela cara de paisagem e de repente por dentro tá a 1000 por hora com coisas mal resolvidas, não vai levar ninguém ao caminho verdadeiro que na verdade tem que ser percorrido, seja qual for o tipo de experiência que você está vivendo. Beleza? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sexto na semana. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, o regente de vocês, que é Mercúrio, está a 180 graus de vocês.
O que representa isso? O sexto setor, ele representa aquela energia onde a gente tem que colocar em prática o que realmente está na nossa mente. Olha que desafio para vocês que gostam de falar, dialogar, levantar possibilidades. Esta renovação de Marte vem falar assim: põe a mão na massa. Procure realmente fazer tudo aquilo que está no seu plano mental. Geminianos normalmente são muito mentais, têm aquela energia, aquelas ideias e tal, e etc. É muito bacana trocar uma ideia com pessoas que têm gêmeos fortes no DNA astral. Mas agora não, esse Marte fala, tá com a ideia? Vai lá e põe a mão na massa. Faz. Arruma o que você sabe que não está legal e que está desorganizado. Então, todas as suas desorganizações, que de repente para você é normal, passa, vamos que vamos, não, agora isso vem com uma energia muito forte mostrando todos os pontos que ainda devem ser arrumados. Então, se você canalizar esta energia da renovação de Marte no sentido de fazer, no sentido de deixar a sua casa, entre aspas, suas experiências arrumadas, cara, isso é maravilhoso, isso não é uma coisa chata, todo mundo precisa disso. Já se você pegar essa energia e ficar num escapismo de conversa, vá, tá, troca ideia, e na hora do vamos ver, não faz nem você e nem com quem você conversou, você está amarrando a sua energia com essa força marciana. Então pensou, sabe o que tem que fazer, ou é uma ideia legal, sai do plano das ideias, mãos à obra e vamos começar a fazer e arrumar a casa, ok? Maravilhosa oportunidade para vocês. Agora vamos conversar com o signo que ficou em sétimo na semana. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, Júpiterzão retrógrado aí. Tá na sua energia pessoal, aquilo que você acredita, aquilo que você deixa expandir na sua energia. A Lua vem com todo esse poder minguante, depois se torna nova. É um momento de assimilação. Mas que tipo de assimilação? De quem está contigo? Para quem você permitiu abrir a sua energia? Se de repente as suas parcerias, associações, que é sempre o foco do sétimo setor, como que está essa força em relação a você? Sendo que Marte é projetado nas parcerias e associações, você poderá enxergar de uma forma bem clara quem realmente está contigo e quem de repente pode trazer uma energia de desentendimento. Que é um desentendimento que não traz nada para ninguém. Sabe aquele atrito gratuito que você fala, pô, mas eu pensei que estava tudo bem, e vem essa energia forte, e agora, como é que eu lido com isso? Que tipo de cobrança é essa em relação ao que eu estava buscando nessa parceria, nessa associação, nesse relacionamento, que não é somente afetivo. É no sentido daquilo que juntos a gente pode produzir coisas bem legais. Então pode vir uma cobrança que você percebe, pô, isso é uma coisa infundada, tá brigando, tá demonstrando que não tá feliz na parceria. Então você tem que ter muita atenção em relação a isso, para que você saiba lidar com esse tipo de força. Pelo contrário, se você tiver, assim, vamos colocar esse termo, essa palavra, um merecimento legal, você vai sentir uma força intensa nas suas parcerias, relacionamentos e associações que trazem diretamente para ti um poder de fazer legal, um poder de realizar, ó, juntos nós somos fortes, vamos fazer. Então basta vocês, cancerianos, observarem como que essas energias conversam contigo a partir dessa semana. Tá tudo no tabuleiro. Então, quem de repente não está somando e agregando, vai trazer esse atrito, que pode ser uma coisa, sabe, uma coisa sutil, mas você vai pegar, como também uma coisa bem legal. E aí vamos fazer, vamos produzir, parceiros fortes, parceiros realizadores. Começa a prestar atenção. E eu não estou falando, como eu já disse, só de relacionamento afetivo, não. Tudo aquilo que a gente abre o nosso corpo e tem um comprometimento sério. Pode ser até virtualmente. Presta atenção nesse tipo de energia que você vai saber separar o joio do trigo. Agora nós vamos conversar com um signo que ficou em oitavo na semana. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos é a última semana
que o Sol está em um signo de fogo igual à sua energia pessoal. Então é um momento que você deve aproveitar essa última semana, porque domingo a energia do Sol deixa essa força do fogo. É um momento com o oitavo setor de você realmente observar com bastante clareza, com essa energia marciana, quais são os resultados que realmente você tem com todas as experiências que você vive. Quando você olha, esse é um setor que te dá essa intensidade, esse raio-x. Você consegue observar que realmente as experiências que você vive estão rumando para resultados legais. Você percebe que elas estão firmes, consolidadas e realmente os resultados, os frutos das experiências vêm, ou através dessa visão que vem para vocês, vocês observam que de repente algumas experiências que você possivelmente já vem colocando a sua energia há um bom tempo, você fala, pô, eu olho aqui, não virão bons frutos disso. Isso está parado, está estagnado, não está fluindo, não terá resultado futuro. Então você tem, novamente na brincadeira, você tem esse raio-x. E com isso você escolhe, é aí que Marte conversa contigo nessa renovação. Você olha e fala assim, bom, isso aqui então tem uma energia, tem um fruto que vai ser originado no futuro em relação a tudo que nós estamos fazendo. Cara, coloca a sua intensidade com tudo nisso, porque você observa, você tem essa parte sensitiva de ver isso. Já pelo contrário, onde você vê que, pô, isso aqui não vai trazer resultado nenhum, isso aqui é perda de tempo. Você define se você quer ainda ficar nessa perda de tempo, ou se você realmente retira isso de uma forma literal na sua vida, em paz, mas com a atitude de realmente falar, isso não vai para lugar nenhum, fui. Entenderam? Então é uma questão de você observar com clareza, novamente, você tem essa sensibilidade, esse raio-x e esta percepção. Se os resultados estão vindo ou se novos caminhos devem ser trilhados. Marte te oferta isso, beleza? Agora vamos conversar com um signo que ficou em nono na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, Marte ingressa em um signo do mesmo elemento que o seu. Então é um momento muito auspicioso para vocês, que vai até a virada do ano e meados de janeiro também, de vocês observarem se esse tipo de energia marciana, se ela está trazendo para você uma possibilidade de você se libertar de situações que de repente não agregam mais nada para ti, de você olhar bem lá para frente, de você se arriscar mais, de você, essa dica é muito boa, de você ver se tudo que realmente você está vivendo como prioridade realmente te otimiza, eleva a sua energia, te dá entusiasmo e alegria ainda de estar vivendo a experiência, ou se de repente, aí vem as denúncias, vamos colocar dessa forma, determinadas experiências que estão te amarrando, nunca esqueçam, vocês estão com a cauda do dragão aí, que representa diretamente um ponto lunar kármico que cria aprisionamentos. Você percebe, através dessas denúncias ou revelações, se você preferir, situações que colocam a sua energia para baixo, que tiram o seu otimismo, que em vez de te libertar para você seguir adiante, conquistar novos horizontes, novas formas de ver a experiência, você percebe que está tudo meio acorrentado, travado. É aí o cuidado com a cauda do dragão. Então o Marte possibilita isso para você, de você enxergar tanto a liberdade como o aprisionamento. Ficou claro? Então tudo que de repente, principalmente a partir dessa semana com a renovação, você tem essa fluência que vai te mostrar, olha, aqui é legal. Aqui, por mais que muitas vezes pareça desafiador, existe a libertação, existe a possibilidade de novas conquistas, porque o entusiasmo está presente. Já aquilo que baixar a sua energia astral, o próprio baixo astral, acaba o entusiasmo. Você percebe que os aprisionamentos se evidenciam, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado e a forma de ver como você vai lidar com a experiência com esta renovação de Marte. Então, novamente, liberdade versus aprisionamentos. Você observa tudo isso com essa renovação marciana.
Agora vamos conversar com o signo que ficou em 10º na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o 10º setor tem tudo a ver com esta renovação de Marte. Por quê? Porque Marte chega na energia de um signo que representa o meio do céu, o topo, o zênite. O nosso objetivo, o nosso foco e nossa meta principal. Agora, no final do ano, é um momento muito interessante que Marte pode mostrar isso para você. Quais foram as suas conquistas em 2025? Quais serão as suas conquistas em 2026? Como vem esse questionamento para ti? Não, eu tive mais acertos do que erros. Ou aprendi bastante com os meus erros e estou pronto para seguir adiante em 2026. Então, essa energia de Marte vem trazer esse questionamento para vocês. Porque o principal desses questionamentos é o que eu digo agora. Com os erros que todos cometemos, você aprendeu? Ou existe uma tendência de você repeti-los em 2026 ou mantê-los ainda? Este é um ponto de muito cuidado e atenção. Ou teve bastante assimilação em relação à força de todos os erros e agora você se encontra forte para seguir adiante. Então, Marte vem trazer esse questionamento. A espada marciana da inteligência e da sabedoria ou a espada que machuca e fere e te coloca para baixo? É o momento de você evitar, caso os erros ainda estejam presentes e mal assimilados, uma forma, principalmente a partir dessa semana, de assimilar isso para um fechamento legal em relação a 2025. Por mais que eles continuem em 2026, maravilha, mas você já tem a força da compreensão em ti para criar um 2026 incrível. Mas depende de você. Então, o questionamento de Marte em relação à sua força pessoal está focado exatamente nos seus objetivos e metas principais. Questione essa finalização de 2025 e a preparação para 2026 que chega. Agora nós vamos trocar uma ideia com o signo que ficou em 11º ou penúltimo na semana. Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Escorpianinos, Lilith está na sua última semana em relação à sua força zodiacal. Domingo, dia 21, ela se liberta da sua força pessoal e não tem volta, porque ela entrará no próximo signo. Então fica aquele questionamento para vocês. Todo esse aprendizado de Lilith, que é uma força que pode se tornar poder, está realmente firme, forte, bem resolvida dentro de você, ou a Lilith ainda está te consumindo? O 11º setor representa os grupos que a gente interage com a nossa energia, a vida coletiva, a nossa vida social. Quando você pensa nesses pontos, que são as nossas escolhas em vida, não estou falando de karma, as nossas escolhas em vida, quando você olha tudo isso, você se considera uma pessoa vitoriosa? Todas as pessoas que você interage, que a gente chama de amigos e grupos, agora ficou bem claro, você tem uma vitória em relação a esta energia lilithiana, você transformou ela em poder, você está interagindo, trocando energia com grupos, com amigos, com pessoas que realmente você tem afinidade, elas colaboram contigo e você colabora com elas? Ou existe aquele jogo lilithiano de interesse, onde um amigo de repente é uma peça que pode ser utilizada para algo que você está buscando? Ou, de repente, pessoas estão te usando de acordo com o que elas querem e, na verdade, elas não gostam de ti. Olha que provocativo isso para os escorpianos e escorpianas. Então, é aquele momento de vocês observarem exatamente esses pontos, as suas interações, a vitória ou a derrota perante Lilith. Fechamento de ciclo a partir dessa semana. Isso é extremamente importante. E Marte te rege. E Marte é o parceiro de Lilith. Então, todos esses questionamentos podem surgir a partir dessa semana, onde você sente essa pressão dessa energia lilithiana por não ter feito nesses 9 meses de ciclo. Analisa esses 9 meses, mais ou menos a partir de março.
o quanto a sua energia demonstra vitória perante essa força, ou se ela ainda te consome, onde existem esses joguinhos, essas manipulações, principalmente de poder, de jogos emocionais e etc. Observe, caso, e é o que eu espero de coração, que você fala, não, isso é força, é poder para mim, porque eu aprendi bastante, você está prontinho para seguir adiante com essa renovação de Marte, para ir para os seus objetivos e metas. Mas está tudo nebuloso, mal resolvido, tem esses joguinhos, tem essas coisas. Muita atenção, porque Lilith sai e fala, eu te mostrei tudo o que você tinha que ver, mas agora, se você conseguiu ver ou ainda está fazendo vista grossa, depende de ti. Coloca isso em qualquer experiência, mas tenho certeza que vocês que me acompanham aqui, vocês já estão espertos e estão fazendo a lição astral já há um bom tempo. Vamos em frente. Agora o signo que ficou por último na semana, mas como eu sempre brinco, os últimos serão os primeiros. Vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, praticamente todos vocês já fizeram aniversário. Se não fizeram, está por esses dias para fazer. Ou seja, o tanque está cheio. O tanque está cheio. Finalizou o inferno astral. Então, o que representa isso? Você tem gás e energia para direcionar a sua força para onde você quiser. Na brincadeira, de novo, o tanque cheio, um carro. Se eu estou com o tanque cheio, eu vou para onde eu quiser, eu tenho autonomia. Olha a palavra, autonomia. Então essa força te acompanha agora. Mas vem o questionamento principal, vem a lua nova agora e cai em cima da sua energia. Você está pronto para o novo? Para saber para onde você joga e foca a sua energia, o Marte vem cobrar isso de vocês. O quanto você está abrindo a sua energia pessoal para coisas boas, para coisas legais, ou, de repente, você está abrindo a sua energia para coisas complicadas. Parece, sabe aquela brincadeira? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Se você está neste ponto, é o momento de ter cuidado com esse Marte aí, que vai demonstrar, todo mundo está entendendo, acredito eu, o simbolismo do que eu estou usando. Todas essas assombrações, que são assuntos mal resolvidos, complicados, nebulosos, que podem estar presentes em ti. Esse é um ponto de muito cuidado, porque agora eles vão se escancarar de uma forma bem clara, principalmente nesses últimos momentos de lua minguante, e sexta-feira vem a lua nova em cima da sua energia pessoal. Nos últimos momentos do Sol e Lua ali, porque domingo a energia sai, todos já fizeram aniversário. Aí o que representa isso? Se você está encarando, aqui é assombração, então, não quero isso próximo a mim, eu quero luz, eu quero força, e eu estou pronto, aberto e perceptivo a esse tipo de energia. Se você está com essa força que é típico de sagitariano bem resolvido, maravilha. Você está pronto para essa renovação de Marte e fechar 2025. Já pelo contrário, se você está permitindo essas energias complicadas, nebulosas, ainda fazerem parte de ti, e você não cura essa energia, você está baixando o seu poder pessoal com todo esse poder de autonomia que eu falei. Então é o momento de curar isso com urgência. Como? Aí eu não sei. Aí é você, sua vida e suas experiências. Está tudo legal, bacana, está superando, não está deixando nada engavetado? Maravilha, você está pronto para que essa energia de Marte conduza você para um fechamento maravilhoso em 2025, ok? Então basta você questionar esses pontos. Galera, então é isto. Esta é a força dessa renovação de Marte que está falando agora. Temos que olhar para frente, temos que caminhar e seguir adiante. Algumas coisinhas para fazer, todos nós temos, isso é absolutamente normal. Mas para muitos falta coragem de seguir adiante e perseverança para a prosperidade. Que prosperidade é uma palavra muito ampla, que é cada um com êxito em relação a seus objetivos e metas, e é o que eu desejo para todos, ok? Então é isso, galera. Esta é a energia da semana que eu separei para trocar uma ideia com vocês. E não se esqueçam, se você quer continuar esse propósito de ter dicas diárias, me acompanhe ali no Insta. Estou divulgando bastante meu Insta, tem bastante gente. Acredito que eu estou com 120 mil seguidores ali. Então são pessoas que estão sintonizadas, tem muita coisa ali. Eu às vezes até coloco coisas pessoais, o Instagram está ali para isso, mas
praticamente todo dia eu coloco uma coisa legal, nova, eu, minha equipe, postamos as reflexões, eu faço stories rápidos ali, de 1 minuto, para passar a energia do dia. Me segue lá, newton.schutz. No YouTube eu sou muito forte, todo mundo sabe, tem muita interação, muita energia com vocês. No Instagram também, mas estou ali colocando esse canal para dicas e toques diários, ok? Então é isso, me segue lá, Instagram, newton.schutz, todos são bem-vindos. E para finalizar a nossa troca de ideias, tá aqui o meu site como sempre, tem muito material legal ali, a gente sempre renova semanalmente a reflexão astrológica semanal, tem o blog com dicas muito legais do resumo que as meninas fazem da semana, é muito ativo isso, toda semana é renovado e tem muito material de estudo ali, basta você navegar no site. De novo, newtonschutz.com.br. E também tem a lista VIP, ou VIP, se você preferir, que é um boxezinho ali na página inicial que você põe o seu e-mail e recebe os nossos informativos semanais. Estamos sempre ali trazendo coisas novas, falando, olha os vídeos novos lançados, olha a reflexão astrológica. Postamos no blog ali no site. Então tem muita dica legal semanal. Se inscreve ali, olha a sua caixa de spam, caso você não esteja recebendo, tal. Às vezes é necessário uma autorização para que ela venha para a caixa principal do seu e-mail. Então tá tudo ali, a gente está sempre disponibilizando coisa nova, se inscreve. E tem também, obviamente, meus cursos online, te dá, sabe, a possibilidade de você entrar em sintonia com o meu trabalho, que é o meu trabalho, e você dar de presente para você agora nessa festa de presentes natalícios, um curso online comigo, por que não? Os cursos, eles estão todos renovados, cara. Cursos novinhos, pouquíssimos, que são os que têm menos procura, não foram renovados, estão em versão sala de aula. Mas astrologia, tarô, cabalá, radiestesia, todos novinhos, cara. E nos meus cursos online, todos são profissionalizantes. Todos têm certificado no final e trazem essa possibilidade de você estudar comigo, tendo todo o meu apoio da minha equipe, com certificado no final também durante seus estudos. Em meses, você pode estar atendendo. Quantas pessoas podem querer, de repente, um aprimoramento, se já é um terapeuta, com qualquer uma dessas linhas que a gente começa do zero? Ou mesmo, de repente, fora esse upgrade, você quer utilizar só para a sua vida, pô, sempre quis estudar astrologia, dá isso de presente para você. Você tem todo o meu apoio por e-mail e também ali no chat na plataforma dos cursos. Prefiro por e-mail, é mais rápido a resposta, mas ali você também pode interagir com a gente, ok? E você tem 7 dias de garantia, do dia de compra até o 7º dia, você recebe as aulas iniciais e vê se de repente você se encaixa nos cursos. Novamente digo, todos estão novinhos para você sintonizar esse processo de aprendizado. Dá isso de presente para você ou para alguém, né? E aí, se você não entrar em sintonia, você pode pedir, isso é raro hoje em dia, você pode pedir a sua restituição de forma integral, beleza? Então é isso. Acesse o site newtonschutz.com.br. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o tarô para falar dessa força aí que vai mexer em muito através do poder do Arcano 16, a Torre. E aí, como é que fica a casa de Deus em relação à nossa energia pessoal? Fantástico o nosso bate-papo. Amanhã aqui estreia 10 horas, terça-feira comigo, ok? Então é isso, galera. Encerro, mesmo nesse auê de celebrações e etc, tal, encerro o nosso bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração, espero vocês amanhã aqui 10 horas, até mais.